Naquela noite fria do interior do Paraná, o vento cortava as ripas velhas da fazenda como se quisesse entrar à força. Henrique, um homem de 30 anos, corpo marcado pelo sol e pelo trabalho pesado, já tinha se deitado há pouco, mas o sono não chegava. O motivo era simples e insistente: Caramelo, seu vira-lata de pelo cor de terra queimada, não parava de latir. Não era latido de briga com gambá ou de aviso contra a raposa. Era um latido diferente, agudo, ritmado, quase desesperado, sempre apontado para o mesmo lugar, o celeiro ao fundo do terreiro. Henrique tentou ignorar por alguns minutos, virando-se na cama de palha, mas cada latido parecia bater diretamente no peito dele. Algo estava errado. Algo que o cão sabia e ele ainda não enxergava. Resmungando baixo, ele se levantou, vestiu a camisa surrada e pegou a lamparina de querosene. A chama tremia dentro do vidro sujo, lançando sombras compridas nas paredes de taipa. Caramelo esperava na porta da casa, orelhas em pé, rabo baixo, olhando fixo para o celeiro. Quando Henrique abriu a porta, o cão saiu correndo na frente, latindo ainda mais forte. O fazendeiro seguiu devagar, botas pesadas afundando na terra úmida. O cheiro de feno molhado misturava-se com algo azedo, quase metálico, medo, talvez, ou doença. Ele chegou à porta do celeiro, empurrou-a com um ombro. A madeira rangeu alto, como se reclamasse de ser acordada. A luz amarela da lamparina invadiu o interior escuro e parou em um monte de palha no canto mais afastado. Algo se mexeu ali. Não era rato, não era gato. Era a respiração humana, fraca, entrecortada. Henrique deu um passo à frente. Caramelo parou de latir e ficou rosnando baixo, quase choramingando. A luz revelou primeiro os olhos, 2 pontos azuis fundos, assustados, brilhando como poços refletindo o luar. Depois o rosto. Magro demais, pele pálida quase transparente, lábios rachados, cabelos loiros sujos grudados na testa pelo suor frio. Era uma moça. Não mais que 20 anos. Encolhida contra a parede, braços finos abraçando os joelhos ossudos, tremendo inteira. Vestia trapos que um dia talvez foram vestido, agora rasgados e sujos de terra. Henrique sentiu o estômago revirar. Não era assombração, era sofrimento vivo. Moça, moça, você tá me ouvindo? Perguntou ele, voz rouca de quem fala pouco. Ela não respondeu de imediato, só apertou mais os joelhos contra o peito. Caramelo se aproximou devagar e deitou ao lado dela, como se quisesse protegê-la com o próprio corpo. Henrique baixou a lamparina para não assustá-la e se agachou a alguns passos de distância. Eu sou o Henrique. Essa é minha terra. Ninguém vai te machucar aqui. Pode falar comigo. A moça ergueu o rosto devagar. Os olhos azuis estavam vermelhos de chorar, mas havia neles uma faísca que ainda não tinha se apagado. Eu não queria entrar, só precisava de um lugar para me esconder, por favor, não me entrega. A voz saiu fraca, quase um sussurro raspado na garganta seca. Henrique sentiu um aperto no peito que não vinha de raiva, mas de pena profunda. Ele se levantou devagar, foi até a casa e voltou com uma caneca de água fresca do filtro de barro e um pedaço de pão dormido. Sentou-se no chão de terra batida, a uma distância respeitosa, e estendeu a caneca. Bebe devagar. O estômago vai estranhar no começo. Ela pegou a caneca com as 2 mãos trêmulas, levou à boca e bebeu pequenos goles. Depois mordeu o pão, mastigando com dificuldade. Enquanto ela comia, Henrique observava em silêncio. Via as marcas nos pulsos, cicatrizes finas, como pulseiras que alguém tinha apertado demais. Via também que, apesar da desnutrição evidente, havia algo puro nela, uma delicadeza que o mundo não tinha conseguido quebrar por completo. Como você se chama? Perguntou ele depois de um tempo. Ela hesitou, olhou para o chão. Isadora. Ele repetiu o nome devagar, como quem guarda uma promessa. Isadora, tá segura aqui. Pode ficar o tempo que precisar. Amanhã a gente conversa mais. Hoje você descansa. Ele ajeitou um monte de palha limpa, jogou um cobertor velho por cima e deixou a lamparina acesa num gancho alto.
Antes de sair, olhou para Caramelo. Fica com ela, rapaz. Qualquer coisa, você me chama. O cão deitou ao lado de Isadora, cabeça nas patas, olhos atentos. Henrique fechou a porta do celeiro por fora, mas não trancou. Queria que ela soubesse que podia sair quando quisesse. Naquela primeira noite, ele mal dormiu. Ficou sentado na varanda, ouvindo o vento e pensando no que tinha encontrado. Uma moça fugida, desnutrida, com marcas de violência antiga. Quem a tinha colocado naquele estado? Por que ela pedia tanto para não ser entregue? As perguntas giravam na cabeça dele como mosquitos em noite quente. Mas uma certeza veio mais forte que todas. Enquanto estivesse sob seu teto, ou sob seu celeiro, ninguém a levaria à força. Os dias seguintes foram de cuidado silencioso. Henrique acordava antes do sol, preparava mingau ralo com o leite fresco das 2 vacas magras que tinha, colocava numa tigela e levava ao celeiro. Isadora aceitava a comida devagar, comia pouco de cada vez, como quem reaprende a confiar no próprio corpo. Aos poucos, ela começou a falar mais. Contou que tinha fugido de uma casa grande perto de Cascavel, onde prometeram trabalho honesto e deram prisão. Contou do homem chamado Rodolfo Amaral, rico, poderoso na região, que tratava a gente como propriedade. Contou dos capatazes que vigiavam cada passo, das portas trancadas, das noites sem sono. Mas nunca contou tudo de uma vez. Parava quando a voz falhava, quando os olhos enchiam d'água. Henrique nunca forçava. Só ouvia. E, ouvindo, ia ficando mais bravo por dentro. Não uma raiva explosiva, mas uma determinação quieta, de quem decide que certa injustiça não vai passar batida. Caramelo virou sombra dela. Dormia ao lado, acompanhava quando ela arriscava dar alguns passos dentro do celeiro, latia baixo quando ouvia barulho estranho na estrada. Henrique começou a reforçar a fazenda sem alarde, pregou arame farpado novo na cerca dos fundos, consertou a tramela da porteira, deixou um facão velho sempre ao alcance na varanda. Não era medo. Era preparo. Uma tarde, enquanto ele capinava milho, Isadora saiu do celeiro pela primeira vez à luz do dia. Vestia um vestido velho da mãe dele, que encontrou numa mala esquecida. O tecido era simples, mas limpo. Ela parou na porta, respirou fundo o ar fresco e olhou para o céu. Henrique a viu de longe e parou o trabalho. Ficou apenas observando, sem se aproximar. Quando ela voltou para dentro, ele sentiu algo novo no peito, alívio misturado com orgulho. Ela estava ganhando forças. E ele estava ganhando companhia. Com o tempo, a convivência foi ficando mais natural. Isadora começou a ajudar nas tarefas leves, varria o terreiro quando ninguém passava na estrada, lavava as poucas louças na bacia de alumínio, dobrava os cobertores com cuidado. Henrique trazia frutas do pomar pequeno, laranja azeda, goiaba madura, e deixava ao lado dela sem dizer nada. À noite, sentavam na varanda, ouviam um rádio de pilha chiando modas antigas. Às vezes conversavam sobre coisas simples. O preço do milho, o cheiro da chuva que vem, o jeito que as galinhas anunciam o ovo. Outras vezes ficavam em silêncio, e aquele silêncio era bom, daqueles que não pesa. Mas o passado não esquece fácil. Uma tarde, Caramelo latiu diferente, alerta, urgente. Henrique foi até a porteira e viu 2 homens a cavalo parados na encruzilhada, olhando na direção da fazenda. Um era alto, chapéu baixo. O outro mancava ao desmontar. Eles não se aproximaram, só observaram por alguns minutos e foram embora. Henrique voltou para casa com o maxilar travado. Contou a Isadora. Ela empalideceu. São eles. Vieram me buscar. Ele segurou a mão dela pela primeira vez, gesto firme, sem invadir. Aqui ninguém entra sem passar por mim primeiro. Naquela noite, ele escreveu 2 bilhetes iguais, relatou a chegada de Isadora, o estado em que a encontrou, o pedido de abrigo. Levou um ao vizinho Laurindo e outro à dona Nair, parteira da região, pedindo que assinassem como testemunhas. Ambos aceitaram sem hesitar. Se precisar, a gente fala o que viu, disse Laurindo.
E o que ouviu, completou Nair. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Cavaleiros rondavam mais perto. Uma noite, alguém jogou pedras no telhado da casa. Henrique não dormia mais direito. Isadora também não. Mas nenhum dos dois falou em desistir. Ela dizia, eu não volto pra lá nem morta. Ele respondia, então fica. A gente enfrenta junto. A tempestade chegou numa manhã cinzenta. O delegado Pacheco apareceu com 2 soldados, Enéas e Tibério atrás, e um mandado na mão. Busca e apreensão. Menor sob tutela de Rodolfo Amaral. Henrique bloqueou a porta. Aqui não tem menor. Tem mulher adulta que pediu abrigo. O delegado riu. Mostra ela, então. Henrique não se mexeu. Isadora, escondida no celeiro, ouviu tudo. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Mas ela não fugiu. Saiu do esconderijo, atravessou o terreiro e entrou na conversa. Meu nome é Isadora Montenegro. Não sou menor nem tutelada de ninguém. Fui mantida em cativeiro. Tenho marcas que provam. Ela mostrou os pulsos, mostrou a meia-lua atrás da orelha, sinal de nascença registrado no caderno de partos de Dona Nair. O delegado hesitou. Laurindo e Nair apareceram na cerca, testemunhas vivas. O promotor Sarmento, avisado por bilhete urgente, chegou minutos depois. Rodolfo Amaral apareceu logo em seguida, confiante demais. A delegacia virou palco de verdade. Isadora falou tudo, os meses trancada, as ameaças, a fuga desesperada. Nair abriu o caderno antigo e mostrou o registro de nascimento. O promotor ouviu, viu as provas, viu as marcas no corpo de Henrique, socos, coronhadas, corda nos pulsos. Mandou soltar o fazendeiro e prender Amaral para averiguação. A sala ficou em silêncio quando Isadora abraçou Henrique. Você me deu nome de novo. Ele respondeu baixo, você me deu motivo para continuar. Meses depois, a sentença saiu. Amaral condenado. Isadora livre. Os pais dela, que nunca tinham parado de procurar, chegaram chorando. A fazenda pobre ganhou vida nova, horta maior, galinhas mais numerosas, vizinhos ajudando a levantar uma casa melhor. E, numa tarde de sol baixo, sob a sombra do ipê amarelo, Henrique e Isadora se casaram. Sem luxo, só com gente boa ao redor, caramelo com laço vermelho no pescoço, e um latido feliz ecoando pelo terreiro. Anos mais tarde, quando alguém perguntava como tudo começou, eles sorriam e apontavam para o cão deitado na varanda. Foi ele. Não parava de latir. E graças a Deus que não parou. Porque às vezes o destino usa a voz de um vira-lata para abrir portas que ninguém mais conseguiria abrir. E quando a porta abre, o amor entra. Simples, forte, definitivo. Como deve ser.